Olá, boa noite, a paz esteja convosco. Estamos aqui mais um sábado para poder tratar de um tema que já damos início a semana passada, e sobre a questão do suicídio, né, o drama que envolve o suicídio. E nós estamos aqui nessa noite para poder concluir esse estudo, né? Você que está entrando agora, vai compartilhando com quem necessita. É um assunto assim que quase ninguém discute sobre esse assunto, mas nos últimos tempos temos percebido a paz Marisa, Deus abençoe. Nós percebemos o quanto é necessário discutir sobre esse assunto. É um assunto que tem norteado a vida de pessoas cristãs, não cristãs. Porque quando os problemas vêm, eles vêm para todos, não vêm apenas para alguns, né? E por isso que é tão importante a gente tratar desse assunto, desse tema chamado suicídio. Então vamos já fazer a leitura da Palavra de Deus. Eu preparei aqui o Salmo 91, que é conhecido de todo mundo. Então você que tem sua Bíblia aí, ou no celular, ou a Bíblia mesmo, localiza aí o Salmo 91 para a gente falar um pouquinho sobre ele. E já que é um salmo tão usado, sabe, por todos, eu diria que quase todo mundo faz uso desse salmo, até deixa a Bíblia com as folhas abertas, alguns em cima de estante, de criado mudo, até mesmo como um meio de, vamos dizer, de amuleto, de superstição, vamos dizer, coisa desse tipo. E nós vamos ver o poder que o Salmo 91 tem e para quem que tudo isso que está registrado no Salmo 91 está direcionado, né? Porque a gente acha que qualquer um pode se apropriar do Salmo 91, da leitura do Salmo 91, para obter algumas vantagens diante de Deus. E aí o próprio Salmo 91 vai nos dizer para quem é que serve todas as promessas do Salmo 91. Então, eu vou fazer a leitura, mas antes nós vamos fazer um minuto de oração para poder entrar na leitura. Maravilhoso Deus e eterno Pai, queremos render-te graças, Senhor, por esse momento que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da parte do Senhor. Meu Deus querido e amado, eu quero te suplicar a tua presença, Senhor, na vida de cada um que irá participar dessa live nessa noite. E quero te clamar, Senhor, em prol das vidas que ainda irão visualizar no decorrer dos dias, conforme for passando após a gravação, Senhor, desse tema, desse estudo, que o Senhor venha ser o escudo dessas vidas, que o Senhor venha blindá-las, que o Senhor venha livrar, Senhor, principalmente da influência maligna sobre as mentes, Senhor, que muitas das vezes não suportam passar por processos difíceis e acabam tirando sua própria vida ou acabam pensando em tirar sua própria vida. Mas que o Senhor venha nessa noite e por meio dessa live conceder livramento para pessoas que estão com esse tipo de pensamento, Deus. Pai querido e amado, eu quero te clamar, Senhor, blinda qualquer dispersão que vier na mente das pessoas para impedir, Senhor, de assistir ou de participar. Que o Senhor venha blindar, Senhor, a mente dos teus filhos, que nós venhamos reservar esse momento agora para a palavra do Senhor e para aprender um pouco mais de Ti, Senhor.
Pai, eu me coloco à tua disposição para fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer, transmitir a tua mensagem de acordo com a tua vontade, Deus. É o que eu te peço, meu Pai, desde já eu já quero te agradecer, crendo que o Senhor é poderoso para visitar essas vidas, para guardar, para livrar de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler aqui no Salmos de número 91, no título aqui da minha Bíblia, a tradução, ela é uma Bíblia própria para a escola bíblica, e o texto diz assim, o título, sobre a sombra do Altíssimo, não é sob, ou seja, a sombra do Altíssimo está aqui e nós estamos aqui, sobre os cuidados do Altíssimo. E aí nos diz o seguinte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem de seta que voa de dia, nem de peste que se prolonga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás ou olharás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, ó Senhor, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, ou a serpente, tanto faz. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invoca e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. A paz, Vitinho. Que Deus te abençoe. Ô, Vitor, compartilha aí com o povo, Vitor, para o povo participar, principalmente a juventude que ultimamente anda assim, acelerada, querendo tirar a própria vida, né? É o que a gente sempre está ouvindo de jovens, né? Na flor da idade, desabrochando na vida e que estão tirando as suas vidas. E nós vamos estudar sobre isso hoje, sobre esse tema. É um tema muito importante, principalmente para a nossa geração. Nunca se ouviu falar tanto de suicídio como nos últimos tempos. Então nós vamos discorrer um pouquinho sobre o drama do suicídio nessa noite e eu tenho certeza que muitas pessoas precisam. Às vezes não precisa porque não sabe lidar com os problemas, mas tem alguém na família que não sabe lidar com os problemas. E nessa noite nós vamos saber alguns sinais de pessoas que estão prestes a se suicidar. A gente vai aprender o que fazer para poder ajudar essas pessoas, né? Vamos aprender bastante coisas essa noite. E nós sabemos, como falamos a semana passada, que o maior problema de quem entra pelo caminho do suicídio é o vazio da alma. Todo ser humano tem um vazio na alma e ele precisa ser preenchido, essa lacuna da alma. E se ele não preenche com a presença de Deus, coisas e pessoas não vai conseguir preencher, né? Porque as coisas e as pessoas não são do tamanho de Deus. E Deus deixou essa lacuna na alma do ser humano justamente para isso, para a gente buscar refúgio nele, para a gente procurar preencher o vazio da nossa alma com a presença de Deus. Então, coisas não conseguem alcançar o tamanho da presença de Deus, pessoas muito menos. Então, as pessoas acabam se decepcionando com coisas,
porque não conseguiu coisas, acaba se decepcionando com pessoas, e aí percebe, acha que acabou o mundo e que não tem mais solução, que ninguém pode fazer mais nada por ela, que nem ela mesma está podendo fazer, e que as outras pessoas também não vão poder fazer nada por ela, e acaba tirando a sua própria vida por achar que acabou tudo, que não tem mais jeito. Mas nós sabemos que o principal motivo do suicídio na vida das pessoas é o vazio da alma, é a falta de Deus, né, na alma dessa pessoa, é falta da plenitude de Deus. Às vezes as pessoas até buscam a Deus, mas não busca da forma que deveria buscar para ser pleno da presença de Deus. E aí quando vem os problemas, quando vem as provações, eles está tão esgotado e está tão superficial na presença de Deus que os problemas sucumbem à pessoa e a pessoa acaba tirando a sua própria vida. Mas quando nós estamos plenos da presença de Deus, nem pessoas e nem coisas é motivo para poder, serve de motivo para poder a gente pôr fim na nossa própria vida. Glória a Deus. E nós lemos aqui no Salmo 91, eu gosto de dar estudo assim bem tranquilo, para que todos possam entender. Nós vimos aqui no Salmo 91, falando sobre a segurança das pessoas que estão sob os cuidados do Altíssimo. Salmo 91 é isso. Ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Então essas promessas do Salmo 91, eu estou acostumada a falar para as pessoas, Salmo 91 não é amuleto, Salmo 91 não serve de clamor diante de Deus, Salmo 91 é uma orientação da parte de Deus por meio do salmista. Que orientação é essa, pastora? É uma orientação dizendo que todas essas promessas que está contida aqui no Salmo 91, ela está direcionada para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, é para aquele que faz do Altíssimo a sua habitação, o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu esconderijo. Mas não só nos momentos, porque esconderijo dá a ideia de que eu vou me esconder ali um pouquinho e depois eu saio. Só nos momentos de perigo. Não, Deus não quer que a gente procure Ele só nos momentos de desespero e se esconda por um pouquinho. Que a gente seja apenas visitante dentro da morada dEle, debaixo da proteção dEle. Não. O salmista está dizendo aqui que é aquele que habita. Habitar é morar, é permanecer sobre os cuidados de alguém. Então, todas essas promessas do Salmo 91 é para quem mora, é para quem vive debaixo do esconderijo do Altíssimo, é para quem mora ali, para quem habita ali, para quem faz do esconderijo do Altíssimo a sua habitação. E não para quem passa lá de vez em quando só para fazer uma visita, para receber algo da parte do Altíssimo e depois sai fora e diz: não preciso mais do teu esconderijo. Porque quando a gente faz assim, quando a gente vive uma vida desse jeito, buscando a Deus só por causa daquilo que Ele tem para nos proporcionar e não por aquilo que Ele representa nas nossas vidas, aí acontece isso. Muitas pessoas acabam caindo na cilada do suicídio, porque daí vem os problemas, vem as dificuldades, vem os processos e a pessoa não suporta e acaba dando cabo da sua própria vida. Mas quando nós fazemos do nosso refúgio, do esconderijo do Altíssimo, o nosso refúgio, aí nós conseguimos passar por todos a paz. Cabeção, que bom que você está aqui conosco. Então, quando nós fazemos Cabeção, gente, é minha amiga que fez seminário comigo há mais de 15 anos atrás. Uma bênção na minha vida. E hoje ela está aqui. Eu espero que ela permaneça até o final e que participe também, dando sua
sua cota de participação também no estudo. Seja bem-vinda. Então, nós vimos que o esconderijo do Altíssimo é para aquele que habita, não para aquele que faz visita, não para aquele que vai na presença dele só para pedir. Né? Tem um provérbio que Salomão diz que às vezes, eu gosto de fazer esse paralelo com a vida da gente, que às vezes a gente está na presença de Deus igual a sanguessuga e a sepultura só dá. A sanguessuga é assim, e a sepultura nunca se farta, nunca se enche. Né? Então, às vezes a gente se torna como a sanguessuga e como a sepultura. E nós precisamos estar na presença de Deus, não apenas para pedir, é claro que Ele é nosso Pai, nós vamos pedir, recorrer a Ele sim. Mas não podemos fazer uso da presença de Deus somente para esses momentos. Precisamos estar com Ele. Estar com Cristo é como um casamento. No casamento diz que até que a morte os separe, né? Mas na presença de Deus não. Porque até quando a morte chega é para nos unir melhor ainda. Então, se nós temos uma vida aqui na terra com Ele, uma vida de compromisso, de relacionamento com Deus, muito mais nós vamos precisar na eternidade. Então, por isso que nós precisamos estar continuamente na presença do Senhor. E aí nós vimos que todas as promessas do Salmo 91 diz que Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. Um laço, eu que vim do campo, na minha infância, da roça, da fazenda, eu sei muito bem como que é preparar um laço para pegar um passarinho. A gente coloca lá a arapuca, coloca comida debaixo e coloca um suporte meio que em falso, para quando o passarinho sentar em cima dele para comer, a arapuca cair e pegar. Então, eu posso dar a arapuca como um laço do passarinheiro, né? Então, o passarinho nunca sabe que vai cair, de repente, o passarinheiro foi lá, armou o laço e de repente ele cai lá e fica lá preso, né? E o passarinheiro vai lá e toma posse do passarinho. Então, a mesma coisa é para aquele que não está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Então, é presa fácil do passarinheiro. Que passarinheiro é esse, pastora? É o diabo. Né? Então, nós somos presa fácil dele quando nós não estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Quando nós estamos passando só para visitar de vez em quando. Ou de vez em nunca. Ou nunca fomos. Nunca quisemos relacionamento com Deus. Né? Então, o nosso Deus, ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nos livra de muitas coisas, que é o que a Bíblia diz. Diz que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, ou seja, é proteção total. O Senhor, ele garante nessa noite proteção total para todos aqueles que vivem debaixo do esconderijo do Altíssimo, que habita. Guarde essa palavra. A pastora falou que as promessas de Deus de livramento, tudo que está contido no Salmo 91, que a maioria dessa linguagem aqui é simbólica, é atribuindo investidas de Satanás contra a vida da gente, envolve também livramentos no mundo natural? Envolve sim, mas muito mais no mundo espiritual, que são aqueles que nós não podemos ver com olhos carnais, mas que Deus, ele nos guarda. Quantos livramentos o Senhor já nos deu, sem a gente perceber? Quantas livramento de bala perdida, o Satanás querendo usar pessoas para nos matar? Quantas vezes Satanás armou cilada para poder nos destruir e o Senhor foi lá e quebrou o laço do passarinheiro? Por quê? Porque nós estávamos escondidos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Né? Estávamos habitando e não apenas de visita. Então é isso daí. Fica essa palavra para o nosso coração. E aí nós vamos... Eu comentei que desde a semana passada que um dos maiores motivos da pessoa partir para o suicídio é o vazio da alma e querer
entrar na própria autodestruição, né? O tema de hoje é oportuno e indispensável, considerando, como eu falei ainda há pouco, considerando o aumento de casos de suicídio, até mesmo no meio evangélico. A semana passada a gente comentava sobre isso. Então é necessário estarmos atentos às causas e eliminarmos as raízes. Se a gente, não falo só cristão, não cristão também, que não tem relacionamento com Deus, se a gente se prevenisse mais, haveria menos suicídio, né? Então é necessário a gente viver atento às causas do suicídio e eliminar pela raiz para que não venha a concretizar. Então a gente precisa estar atento aos mínimos sinais, sabe? Eu vou passar 7 sinais nessa noite de uma pessoa que pode estar a caminho do suicídio e que a gente, na loucura, no dia a dia que a gente vive num mundo tão egoísta, num mundo assim, que a gente corre tanto, a correria é tanta, que a gente pouco se sensibiliza de parar e falar, eu vou prestar atenção na minha amiga, eu estou percebendo que minha amiga está assim. Às vezes a correria é tão grande que a gente fala, eu percebi a foto da minha amiga que estava triste. Ah, mas deve ser alguma coisa que está passando. Não deve ser nada não, vou orar por ela. Aí torna a passar, torna a ver mais um sinalzinho, nossa, minha amiga tá estranha, meu amigo tá estranho. E a gente vai empurrando com a barriga e só correndo atrás daquilo que está ao redor do nosso umbigo, do nosso mundinho, né? E aí, quando a gente percebe a notícia de que o fulano se matou, de que o fulano morreu, e aí o desespero é tão grande que a gente quer morrer junto também. Então, é melhor a gente tirar alguns minutos e dedicar quando a gente vê algum tipo de sinal desses, né? Para poder evitar que depois a gente chore em cima do caixão do nosso ente querido, né? Às vezes nós não observamos nosso filho triste, alguém da nossa família depressivo pelos cantos, respirando fundo, achando que não tem mais solução para as coisas. E a gente até fala uma palavrinha lá, Deus vai dar a vitória e pronto, e acabou, e toca o barco para frente e não senta para poder saber como que está o emocional dessa pessoa, para poder a pessoa desabafar. Às vezes a pessoa nem quer que você fale nada, só quer ser ouvida. Só quer que você empreste seu ouvido para ele, para ela desabafar. Um desabafo já ajuda muito. E às vezes a gente nega 5 minutos de desabafo para uma pessoa, né? Então, eu preparei aqui, eu vou começar dando esses 7 sinais, passando esses 7 sinais de pessoas com pensamento suicida, né? São conselhos de especialistas que eles dão para a gente ficar atento a esse tipo de situação. Seria muito bom que vocês compartilhassem com pessoas, até mesmo não crente, para que eles prestassem atenção, ainda que eles não saibam lutar com as armas espirituais que nós sabemos, mas eles sabendo pelo menos quais são os sinais que norteiam a vida de uma pessoa que está querendo se suicidar, eles vão prestar mais atenção, vão dar mais atenção, vão sentar mais junto, vai conversar mais, vai procurar ajudar, vai procurar buscar recurso, vai procurar especialista, psicólogo, psiquiatra, o que for preciso, né? Enfim, ou uma ajuda espiritual também para o ente querido ou para o amigo. E o primeiro sinal, um dos primeiros sinais que os especialistas eles passam para a gente, que são um dos 7 sinais da pessoa que está com pensamento suicida, é pensamentos remoídos obsessivamente. Sabe aquela coisa que o problema é desse tamanho? Eu tenho certeza que você já passou por isso, porque eu já passei, trocentas vezes. O problema é desse tamanho, mas a gente está vivendo um momento de tantos problemas rodeando a gente, que a gente não olha para aquele problema como sendo desse tamanho. A gente olha a baciada de problema que está na frente da gente. E a gente já entra em colapso. Então, pensamentos remoídos o tempo todo, pensando naquele problema.
Sem esperança, então são pensamentos remoídos obsessivamente. Sem esperança e concentração são dos primeiros indícios. Assim como enxergar a vida como algo sem sentido ou sem propósito. Tem pessoas que começam a passar por problemas e já começam assim, ó vida, ó céus, o que foi que eu vim fazer nesse mundo? O que é que Deus tem comigo? Até mesmo cristão. O que é que Deus tem comigo? Por que Ele precisa me espremer tanto desse jeito? E a gente gosta de colocar Deus como o culpado de tudo. E tem problemas que não é nem, Deus não é culpado. Às vezes foi a gente que foi lá e pegou com a mão da gente mesmo e trouxe para a vida da gente, e aí depois a gente fica sem poder sair do problema, né? Porque existe 3 maneiras dos problemas atacar a vida da gente. Existe aquele problema, a provação, a tentação que é vinda pelo diabo, que o diabo traz para poder derrubar a gente, para destruir a vida da gente, enfim. Existe a provação que é dada por Deus para nos provar, para aprovar para alguma coisa no seu reino, ou para nos chamar a atenção. Eu costumo sempre falar que Deus ele sempre nos avisa quando vai acontecer alguma coisa em nossas vidas. A Bíblia diz que nada acontece sem antes Deus usar os seus profetas para poder falar conosco, né? Então, se você está passando alguma coisa que Deus não te alertou, você tem relacionamento com Deus. Você está na presença de Deus, está passando por alguma coisa que Deus não te alertou nem em sonho, nem usou ninguém, não teve nenhum sinal da parte de Deus, Deus não te comunicou de alguma forma, então começa a repreender porque é diabo, é coisa demoníaca. Porque tudo que vai acontecer na vida, principalmente dos cristãos, Deus ele levanta profeta e ele avisa. Ou então ele se direciona diretamente com a pessoa, ele transmite a mensagem direto para a pessoa. Tem pessoas que nem se relacionam com Deus, mas chega para mim e fala, pastor, eu tive um sonho tão esquisito, sonhei isso, 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 isso. O que é que isso significa? Eu falo, isso significa isso, isso, isso e isso. Então veja bem que Deus não comunica não é só com os cristãos, Deus comunica com o povo dele. Independente de relacionar com ele diretamente ou indiretamente, ele sempre gosta de avisar o seu povo daquilo que vai acontecer, ainda que a pessoa não entenda. Então Deus ele sempre tem meios de nos avisar, e quando é no sentido de nos chamar para a presença dele, para o centro da vontade dele, ele nos avisa e nos avisa. Quando ele vê que a gente não dá ouvido às palavras, aí ele vem e age. Aí por meio de processos, por meio de atitude, ele nos prova, e por meio da aprovação ele sabe que a gente vai correr, vai buscar refúgio nele, né? Então ele permite. Então saiba de uma coisa, existem 3 maneiras dos processos virem até a nossa vida. Por meio do inimigo se levantando para poder nos destruir. Pode ser provação da parte de Deus, Deus querendo nos provar para aprovar para alguma coisa no reino dele. Ou nos chamando para um relacionamento com ele. Ou então também tem aqueles problemas que eu abraço sem Deus mandar eu abraçar, né? Eu vou lá e arrumo um problema para minha cabeça, compro briga dos outros que não é para eu comprar, né? E aí acabo fazendo da minha vida uma bola de neve, e daqui a pouco o problema do outro lá já passou e eu que estou aqui com 2 problemas, né? Então nós vimos aqui que o primeiro sinal são pensamentos remoídos obsessivamente, sem esperança e concentração. São um dos primeiros indícios, assim como enxergar a vida como algo sem sentido e sem propósito, né? Às vezes a vida da gente está um marasmo, principalmente, eu sempre falo, gente, ocupa a cabeça de vocês com alguma coisa. Se você está sem trabalhar, o fato de você estar sem trabalhar não quer dizer que você vai morrer de fome, não. Deus sustenta o seu povo. Então ocupa a mente, vai orar, vai buscar a palavra de Deus, vai na tarde da bênção, vai no ciclo de oração, vai na campanha não sei, de tal igreja, vai no monte orar, sabe? Vai ler a Bíblia, vai ler livros.
Mas não deixa a mente vazia, não, porque mente vazia é a oficina de Satanás. Né? Acaba o Satanás encontrando uma brecha para poder atuar. Então, não podemos deixar a nossa mente vazia ao ponto do diabo chegar na nosso ouvido e nos influenciar, soprar na nossa mente, no nosso ouvido, de que a nossa vida não tem sentido e que não tem nenhum propósito. Deus não trouxe ninguém ao mundo sem propósito. Se Deus não tivesse propósito na nossa vida aqui nesse mundo, a gente teria sido um aborto. Não teria saído nem do ventre da nossa mãe. Então, se Ele chamou, se Ele trouxe uma vida ao mundo, é porque Ele tem propósito sim, com aquela vida. Seja Ele qual for, Deus tem propósito. O segundo sinal de que uma pessoa está com pensamento de suicídio, vamos ver aqui a questão na área do humor. Precisamos estar atentos aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, aos nossos familiares. Precisamos estar atentos. Então, na área de humor, alterações extremas no humor podem sinalizar emoções suicidas. Sabe aquela pessoa que você diz, parece que é bipolar? Agora estava, ainda há pouco, menina, estava morrendo de rir, agora está ali os prantos. Ninguém chora de graça. Ninguém está alegre de repente quando vai lá para o canto sozinho se desaba. É porque tem motivos para estar dessa forma, né? E a gente tem que estar atento a esses tipos de sinais. Então, são alterações extremas no humor. Tem pessoas que até falam, menina, aquilo ali é uma atriz, aquilo é um ator. Você não tem noção. Tem hora que ela tá assim, parece que tá querendo arrebentar todo mundo, tá irritado no último, tá querendo acabar com todo mundo. Se pudesse, pegava no pescoço todo mundo e matava. Daqui a pouco tá morrendo de rir, daqui a pouco tá chorando. E daqui a pouco tá isolado lá no quarto e não quer saber de assunto com ninguém. O que é isso? É excesso de problemas que está sucumbindo a pessoa. A paz, Giovanni. A paz, Maria Verena. Deus abençoe vocês. E é muito costumeiro, às vezes, a gente falar isso até com pessoas da nossa família, né? Então, essas alterações extremas, excessivas, sabe? De humor, pode ser pessoas que estão com emoções suicidas, com pensamentos suicidas. Excesso de raiva, sentimento de vingança a todo tempo, ansiedade, aquela pessoa ansiosa, irritabilidade com frequência e sentimentos intensos de culpa ou vergonha são sinais aos quais você deve ficar atento, ficar antenado. Quando você vê algum amigo seu, alguma amiga sua, algum parente seu com esses tipos de situação aqui, que eu acabei de citar, alteração extrema no humor, sinalizando emoções suicidas, excesso de raiva, sentimento de vingança, ansiedade, pessoa muito irritada, qualquer coisa está querendo, parecendo Lampião e Maria Bonita, querendo matar todo mundo, qualquer coisa está se estressando, querem quebrar tudo dentro de casa. Então, por trás de uma irritação, sempre existe um problema que está causando aquilo. Por trás de uma pessoa angustiada e chorona, chorando com muita frequência, está tendo outros motivos que talvez não está sendo aparente. Talvez ela está falando de um problema só que está causando a lágrima naquele momento. Mas por trás daquele problema está assim, ó, cercado de problemas. Quando vê uma pessoa sempre se isolando da família, querendo ficar dentro de um quarto sozinho, é porque está com o emocional com problemas, com o psicológico. Então, se isola de tudo e de todos, quer se isolar. Então, são características, são sinais de pessoas que estão passando por momentos difíceis que pode chegar ao extremo, né? Tem mais um sinal dado pelos especialistas, frases, são avisos que vêm por trás das pessoas que estão nessa situação. Observe pessoas que ficam muito falando assim, a vida não vale a pena. Não vale a pena por quê? Por que essa pessoa está dizendo que a vida não vale a pena? Se ela está dizendo que não vale a pena é porque ela já está no extremo.
se não vale a pena continuar vivendo, é porque ela chegou no extremo dela, no limite dela, então se não vale a pena eu vou dar cabo. Então já é um nível que você precisa se preocupar muito mais. Então, palavras como a vida não vale a pena, estou tão sozinho que queria morrer, isso não é bom. Ou você vai sentir minha falta, viu? Quando eu morrer, você vai ver. Então toma muito cuidado, porque às vezes as pessoas tomam isso como chantagem. Ó, minha mãe mesmo, minha mãe é chantagista. Ou meu pai, meu irmão é chantagista. Ele fala, ó, você vai ver, quando eu morrer, você vai sentir saudade de mim. Então, tome cuidado com esses tipos de fala. Se a pessoa se sente também um fardo na vida dos outros, então precisa buscar ajuda. Essa pessoa está precisando de ajuda. Principalmente aqueles que estão se sentindo um fardo. Por que tem tantas pessoas? Eu dizia outro dia para uma amiga, eu falei, por que tem tantas pessoas que preferem morar debaixo de uma ponte no meio dos mendigos, ficar à margem da sociedade do que ficar no meio da família? Porque está passando por muitos problemas e ele percebe que não é visto por ninguém, ou às vezes está se sentindo um fardo na vida das pessoas, que aí ela abre mão da vida em sociedade e vai viver lá à margem da sociedade. Tipo assim, não tenho emprego, as portas não se abrem para mim, eu sou um fardo na vida da minha família. Todo mundo começa a jogar as coisas na cara do outro, porque no meio de família tem isso. E aí daqui a pouco a pessoa começa a se sentir um zero à esquerda, começa a se sentir um fardo enorme na vida das pessoas. Então, para sanar com o problema, ou dar cabo da sua vida, para acabar logo com o problema na mente do suicida, é isso. Vou dar cabo da minha vida, porque daí o problema de todo mundo cessa, já que o problema aqui sou eu. Ou então, quando não dá cabo da vida, pega, some no mundo e vai viver à margem da sociedade, vivendo de restos de comida do lixo. E tudo isso são causas emocionais, psicológicas, mas são espirituais também, porque daí o diabo aproveita a fragilidade da pessoa e fala, é isso mesmo, é isso que eu queria, vou te levar para mendigar, vou te levar para viver na miséria. E é isso que Satanás quer fazer na vida das pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado quando esse tipo de frase começar a chegar na boca dos nossos entes queridos, dos nossos familiares e dos nossos amigos. A vida não vale a pena, estou tão sozinha que eu preferia morrer do que viver nesse mundo, né? Ou então você vai sentir a minha falta, quando eu for você vai ver. É porque ela já está planejando. A vida dela já está tão angustiante que ela está planejando e tendo a certeza de que aqueles que vão ficar vai sentir a falta dela, vai sentir a falta dele. Então precisamos estar antenados para essas situações. E aí, se você observa uma pessoa com todos esses sintomas, né? Aí vem o quarto sinal, que é a melhora súbita. De repente você olha a pessoa está com todos esses problemas que eu já citei aqui para você, com esse tipo de fala tudo, falando tudo isso, às vezes tomando tarja preta para poder não transparecer tanto para os familiares, tomando antidepressivos, tomando remédio para ansiedade. E a família tá tudo assim, de braço cruzado. Não, isso daí é só mais um mimimi dele, não precisa se preocupar não. Aí de repente você vê a pessoa ter uma melhora súbita, né? Aí os especialistas falam, sabe o quê? Geralmente a ideia de suicídio está ligada a um sentimento de que a pessoa está no fundo do poço. Então a felicidade súbita pode ser um sinal de que a pessoa já aceitou a decisão de encarar a morte, né? Ele já acha que vai dar, já resolveu o problema rápido, né? Encerrando com a sua própria vida. E aí, quando essas pessoas estão com esse monte de sinais que eu dei aqui, que eu falei para vocês, e que de repente ela tem uma melhora súbita, aí sim o cuidado precisa ser redobrado. Porque
porque de repente ela já percebeu que ela está lá no fundo do poço, que não tem mais jeito de sair do fundo do poço, então ela já está feliz com a ideia de que ela vai pôr um ponto final na vida dela e que vai encerrar todo o problema. Então ela já começa a ficar feliz de antemão. Feliz de antemão. Porque ela encontrou a solução e ela vai ter, na cabeça dela, ela vai ter a solução o mais rápido possível. Então tome cuidado com essas melhoras súbitas. Aí é que precisa de mais proximidade. O quinto sintoma que os especialistas dão é o desapego. Caso você perceba que a pessoa está começando a fechar pontas soltas, doar seus pertences e até visitar vários entes queridos, olha só, um dos sinais que os especialistas dão. Presta bem atenção, doar seus pertences e até visitar vários entes queridos, faça uma intervenção o mais rápido possível, né? Isso daqui são sinais que os especialistas dão para que a gente fique atento. Por quê? Porque o que é para Deus fazer, Ele vai fazer, que é afastar o maligno, a influência do maligno na mente. Mas o que é para a gente fazer, é a gente que tem que fazer, não é Deus não, né? A gente entrega tudo na mão de Deus e acha que Deus é obrigado. Não, o que é para Deus fazer, Ele vai fazer, o que é para nós fazer, a gente tem que fazer também. Porque às vezes, o que a pessoa mais quer não é nem tanto, ela não tem interesse, quando está num ponto desse, não tem interesse de buscar em Deus. Porque quando a pessoa já está num ponto desse, ela diz, se Deus quisesse resolver a minha situação, Ele já teria resolvido, porque Ele pode fazer isso. Se Ele não fez, é porque Ele não quer. E aí, se ela já está nesse ponto, e ela olha para a família, e a família também não se importa com ela, pronto, aí juntar a fonte com a fome com a vontade de comer. Não é que Deus abandona ninguém, Deus não abandona ninguém. Mas na cabeça da pessoa suicida, ela pensa desse jeito. Ela pensa, eu estou passando por todos esses problemas. E às vezes não, tenho certeza, Deus quando nos cerca de problemas, é para a gente se desprender, sabe? Parar de colocar, porque a gente é muito possessivo, a gente gosta muito de dominar as coisas, e quando a gente gosta muito de ter o domínio das coisas, que de repente a gente perde o controle de todas as coisas ao nosso redor, então a gente, e quando a gente perde o controle das coisas, é quando a gente deve recorrer a Deus, porque quando a gente perde o controle, é aí que Deus tomou o controle da situação. Então aí seria o momento da pessoa buscar mesmo a Deus, porque eu perdi o controle da situação. Se eu perdi, então Deus ainda tem alguém que tem o controle da minha vida e que tem o controle da situação. Então eu vou buscar a Deus. Mas na cabeça da pessoa que já está a caminho do suicídio, ela vai pensar justamente isso que eu falei para vocês agora. Se Deus viu minha situação todinha aqui e não fez nada ainda, porque a gente quer as coisas para ontem, né? E dependendo da maneira que a gente foi criado, cresceu e não aprendeu a ouvir não da parte dos pais, dos familiares, então a gente cresce achando que a vida tem a obrigação de dizer sim para a gente a vida toda. E eu sempre falo, até na escola como coordenadora, nas reuniões pedagógicas, eu falo, pais, e aprendam, principalmente na educação infantil, aprenda a dizer não para os seus filhos. Os seus filhos têm que entender que existe a hora do sim e que existe a hora do não. Porque se você só disser sim para ele, passar a infância dele barganhando com ele o tempo todo para poder conseguir ele conseguir as coisas, ou para você conseguir algo da parte dele, mais tarde a vida não vai fazer com eles o que você está fazendo com ele no momento. Então aprende a dizer sim, aprende a dizer não e aprende a dizer espera. Nós temos que aprender isso para poder evitar suicídios também na vida da gente. Porque um ser humano despreparado, né, despreparado para a vida, ele tem a tendência muito maior de se suicidar. Porque os pais disseram sim, 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 sim a vida toda para ele. Não deu limites. Então, quando ele cresce, ele acha que a vida lá fora vai dizer sim, sim, sim o tempo todo para ele e que tudo que ele disser assim, ó, eu quero, vai estar assim, no estralar de dedo. E por que que muitos trilham para o caminho do crime? Porque não aprendeu a ouvir não e não aprendeu a ouvir espera.
Porque as coisas não é assim, estendeu a vara, o fumaceiro aconteceu. Não acontece assim nem na vida natural e nem no mundo espiritual. Deus tem o tempo certo de trazer as coisas nas nossas vidas também. Porque Deus não vai dar um helicóptero na mão da pastora Luciette se ela só sabe pilotar uma moto. Porque se dá um helicóptero, eu mato o povo de Caieiras todo dia, arrebentando todo mundo. Então Deus não vai me dar a bênção se eu não estou alicerçada, se eu não estou preparado para receber a bênção. Porque sabe o que vai acontecer? Eu vou receber a bênção e vou começar a humilhar os outros, vou começar a pisar os outros, eu vou começar a usar aquilo que Deus me deu para poder abater os outros que estão ao meu redor. Então Deus sempre nos prepara. Primeiro, Ele nos dá estrutura para poder a gente possuir tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Então, pai e mãe deve ser desse jeito também. Deve estruturar os filhos, ensinando que a hora que puder está nas suas mãos. Quando não puder, não tenho. E se puder daqui um mês, então espera que daqui um mês vai ter nas suas mãos. Prepara o teu filho dessa forma que o futuro dele também vai... O índice, a porcentagem de ele ir para o lado do suicídio vai ser bem menor se ele for preparado para a vida lá na frente, para os processos que a vida traz para poder nos ensinar. Glória a Deus. E aí nós temos que tomar muito cuidado quando isso acontecer, isso que nós acabamos de falar do quinto sinal aqui, que é esses sinais aqui de começar a doar as coisas para os outros, sabe? Começar a visitar alguns entes queridos, como se fosse uma forma de despedida, né? Então a gente tem que ficar atento. De repente a pessoa estava borocochô o tempo todo dentro de um quarto, pode ser que ele recebeu uma palavra e se alavancou de vez e saiu? Pode ser. Mas também não descarta a ideia de que ele saiu dali pronto para poder dar um jeito e exterminar a vida dele de vez também. Então fique atento aos sinais. Né? Se está querendo visitar muito o fulano, que era muito meu amigo, eu vou ali na casa da minha madrinha, eu vou ali na casa da minha avó, eu vou ali na casa do fulano, porque eu estudei muito tempo com ele, coisa desse tipo. Então fique atento, por que está fazendo tanta visita para pessoas tão queridas, que até algum tempo era muito querido dela, antes dela se isolar. Então fique atento a esses detalhes. Vamos ver aqui o sexto sinal que os especialistas dão para gente. Comportamento irresponsáveis e perigosos, né? Sem medir as consequências, como o uso excessivo de álcool e de drogas, né? Tem pessoas que usam drogas, mas quando tá querendo se matar, eles usam em excesso mesmo para entrar em overdose e morrer. Tem pessoas que consome álcool excessivamente, ele está acostumado a tomar uma cerveja, a tomar um uísque, coisa assim, socialmente. Mas quando você vê uma pessoa começar a tomar álcool de uma forma excessiva e usar droga de forma excessiva, é um bom índice para alguém que está querendo se suicidar. Tipo assim, eu vou usar a droga até dizer chega, porque daí se eu morrer foi overdose, não fui eu que me matei. Eu vou beber até entrar no coma alcoólico, de repente eu posso morrer e não voltar mais. Então, fique atento a esses detalhes. Outra coisa, direção imprudente, sexo sem proteção, são indícios de que a pessoa já não dá importância devida à própria vida. Porque uma pessoa que ama a sua vida, ela não vai sair por aí se prostituindo com qualquer um, com tudo e com todos. Não vai. Então, se ela está fazendo isso, é porque ela não tem amor à vida dela e muito menos a dos outros também. Né? Porque numa dessas pode trazer doença para si e morrer, e também pode matar os outros. Então, é uma pessoa que não está tendo amor pela sua própria vida e pela vida dos outros. O sétimo sinal, mudança na rotina. Todo mundo tem um lugar que gosta de frequentar, em especial. Então, repare em mudanças extremas na rotina. Caso a pessoa pare de ir a locais que sempre gostou de visitar, tome uma medida o mais rápido possível. Abandonar atividades que lhe davam prazer é um grande sinal de alerta. De repente a pessoa era acostumada, gostava de viver, gostava de passear, gostava de viajar, gostava de academia, gostava, enfim, de estar nos finais de semana com os parentes, e de repente muda drasticamente.
tem alguma coisa estranha que está levando a pessoa a agir dessa forma. Então precisa de uma atenção maior também. E aí nós vamos ver, deixa eu ver aqui. Essa é a sétima rotina, o sétimo sinal, que é a mudança na rotina da pessoa. Então fique atento quando a pessoa começar a deixar esses locais que anteriormente gostava de visitar, gostava de passear, gostava de viajar, gostava de estar numa academia, gostava de praticar um tipo de esporte, de repente parou, estacionou tudo na vida. Fique atento a esses detalhes. E eu costumo sempre falar, gente, ninguém é alcoólatra porque quer ser alcoólatra. Ninguém começou bebendo um garrafão. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ninguém começou cheirando 2 papelotes, 3 papelotes de cocaína. Ninguém começou fumando 4, 5 baseados por dia, né? Então, um abismo sempre chama outro abismo. Às vezes a pessoa entra por curiosidade, para experimentar, para saber como é que é, e depois não consegue mais sair. Então, o meu conselho é que você nem experimente, que você nem deixe, aconselho sempre os seus familiares a fugir da aparência do mal e nem experimentar, né? E muitas pessoas é porque está passando por problemas, não sabe como lidar com os problemas e busca refúgio na bebida e no álcool, para ver se anestesia por alguns momentos, para ver se espairece em algum momento, se tem algum momento de alegria, nem que seja ali provisório. Então, não crucifica quem é alcoólatra, não crucifica quem é dependente químico, não. Ajude. A gente precisa de mais amor e menos julgamento, né? Se você identificar algum desses tipos, esse daqui é um conselho de especialistas, para pessoas que estão passando por esses problemas, tendo essas vontades, por estar passando por alguns problemas, e de repente você não tem coragem de desabafar com alguém da tua família, porque as pessoas vão te ver como fraco, que a gente tem essa mania, né, de ser forte o tempo todo, de tal maneira que quando o mundo da gente despenca, a gente não quer contar para ninguém, para poder as pessoas não ver a gente como fraco. Geralmente é assim, né? E às vezes acaba desabafando com pessoas erradas. Então, a melhor pessoa que a gente deve desabafar primeiro é Deus. E segundo, alguém de confiança, nosso pai, nossa mãe, algum irmão, uma irmã, um amigo chegado, desabafar, pedir ajuda, pedir socorro, né? Mas nós ainda temos uma alternativa aqui para as pessoas que não querem desabafar com os parentes ao redor. Nós temos, poucas pessoas sabem disso, né? Mas nós temos um número de telefone que é o 141, assim como tem o número da polícia militar, do bombeiro, do SAMU, né? Nós temos também o 141, que quando você ligar nesse número, você vai ter pessoas para conversar, voluntários, para conversar com você, para você desabafar, né? E são voluntários com respeito e anonimato. São pessoas que são preparadas para isso, nesse 141. Não quero desabafar com meus irmãos, porque senão ele vai achar que eu sou fraco demais, porque eu estou pensando essas coisas, esse monte de besteira, porque eu estou querendo dar cabo da minha vida. Não quero falar muito menos com meus pais. Pro meu amigo, Deus que me livre, meu amigo sempre me viu assim para cima, de jeito nenhum. Eles não podem saber que eu estou passando por isso. Então diz que para 141, fale com o voluntário, né? Esse voluntário é preparado para isso. Ele vai atender as pessoas com respeito, manter o anonimato sobre tudo que for dito durante essa chamada que a pessoa fizer para esse número, né? E não precisa nem se identificar. Só fala que quer desabafar e solta os bichos e fala tudo que está sentindo e a pessoa vai aconselhar, vai direcionar do outro lado. E Deus não usa, não é só crente não, tá, gente? Só lembrando disso. Deus usa quem Ele quer. Então, esses voluntários do 141 são pessoas com certeza que Deus tem propósito. Porque se Deus não tivesse propósito, não estava lá do outro lado de uma cabine, passando a noite todinha lá, esperando alguém ligar para poder direcionar e dizer o que essa pessoa deve fazer da vida.
Então, se está lá é porque Deus preparou e colocou lá para poder direcionar as pessoas, para poder ajudar as pessoas. Então, é muito bom. Se de repente você tem alguém no meio da família que tem todos esses sinais, mas que não quer saber de desabafar com você, passa esse número para ele, para ela. Uma hora que ela estiver sozinha pensando em fazer besteira, ela pode ligar para esse número e pode ser a salvação. Deus pode usar essas pessoas para salvar a vida de alguém, como já tem salvado a vida de muitas pessoas, né? Então Deus não usa não é só crente não, Deus usa quem Ele quer. Então o apoio de um ente querido também é de muita ajuda. Conversa, escuta com paciência, sem julgamento, sem ficar julgando, sem expor nenhum sentimento que faça a pessoa se sentir culpada, envergonhada. Porque às vezes a pessoa vem contar o problema que está passando. Ah, mas eu te avisei, né? Até estica a voz assim. Que a gente, tem momento que a gente está sensibilidade em forma de pessoa, mas tem momento que a gente está cru no último. E aí o seu irmão, o seu amigo, sei lá, a sua amiga, o seu pai, sua mãe, vem e fala, menina, olha, me ajuda, eu tô passando por isso. Ah, mas eu te falei. O que eu te falei? Eu não tinha te falado. Foi lá, agora ainda fala assim, agora vai se lascar. Aí a pessoa, tudo que a pessoa não queria era ouvir isso. E de repente ela ouve, ao invés de ter só dois, três problemas, aí é o quarto problema, é o quinto problema, o sexto problema. Porque buscou refúgio numa pessoa que ao invés de ajudar, fez foi julgar, fez foi trazer um sentimento maior de culpa. E aí a pessoa fica envergonhada, a pessoa se sente culpada, né? Então, seja direto e pergunte se a pessoa está com pensamento suicida. Por meio da resposta, você pode obter um forte indício para buscar assistência. Ainda que você não possa ajudar, mas pelo menos você pode buscar ajuda. Você pode chegar para essa pessoa e falar assim, ó, eu não sei muito bem como te direcionar, mas existe um número que se você ligar o 141, lá vai ter pessoas que vai te orientar, porque são pessoas preparadas para isso, para te ajudar, para dar uma saída para você, de repente. E geralmente essas pessoas que trabalham com esse número, às vezes tem endereços para indicar para a porta de emprego. Quantos pais de família que pensam em tirar a vida porque está faltando pão dentro de casa ou porque só uma pessoa da família está trabalhando, sustentando ele, se sente inútil, se sente um zero à esquerda, se sente culpado, se sente. E aí até o ponto de ir lá se enforcar, de ir lá se matar, sabe? Pessoas endividadas, enfim, né? Então, esses são alguns passos, são alguns sintomas que eu passei para vocês, para poder vocês terem noção das pessoas, ficar atenta às pessoas que te rodeiam, que eu tenho que ficar atenta aos que me rodeiam também, procurar dar atenção, ver muito caladinho pelos cantos, senta lá um pouquinho, encosta a cabeça no ombro, abraça, pergunta se está tudo bem, mostra que você está interessado na vida dela, que ela é importante para você, que se precisar de ajuda, que você está ali à disposição. Sempre se coloca à disposição dessas pessoas, dessas vidas, né? É empatia, isso se chama empatia. Então nós devemos cuidar, né, mais de perto um do outro, sempre observando os principais sintomas, atento aos principais sintomas. O suicídio é o desejo e o ato de assassinar a si próprio. É um gesto de autodestruição, realização do desejo de dar fim à própria vida, né? As pessoas que estão nesse ponto, elas acham que se ela dá cabo da própria vida, que ela vai deixar de ser o problema para ela mesma, para os arredores e para uma sociedade, né? Quando a pessoa está passando por uma dor emocional insuportável, pensa que a única solução é o suicídio, principalmente a dor emocional, né? Então o suicida, ele não quer morrer, ele quer escapar da dor, gente. É isso que a gente tem que entender. Uma pessoa que quer se suicidar, ela está querendo dar um fim, colocar um fim na dor dela, sabe? Ela não quer morrer, ela quer pôr um fim. Então, se ela encontrar alguém que queira ajudá-la, é tudo que ela mais precisa. Então, quando você vê uma pessoa falando de morrer, não é que ela quer morrer, ela quer se livrar daquilo que está levando ela a ter aquele desejo de morte.
Tem uma pergunta aqui, por que que as pessoas pensam em suicídio? Então nós vamos ver alguns motivos além daqueles que eu passei para vocês. Chamar a atenção. A tentativa de suicídio pode ser um grito de socorro. Olhe para mim, eu estou aqui. A pessoa pode estar com carência de ser aceita e amada. Tem pessoas que ela nem quer se suicidar, mas causar um problema para que aquele problema chame a atenção de quem não dá atenção para ela. Quantas pessoas que não têm atenção de quem gostaria de ter e acaba fazendo esse tipo, provocando um problema para poder, como um grito de socorro. Como disse aqui, olha para mim, eu estou aqui, eu existo. Né? Tem pessoas que passam por esse tipo de problema. E nós precisamos estar atentos. É tentativa de espiar. Espiar como? Ficar de olho? Não. Fazer expiação, sabe? É se livrar, sabe? Tipo assim, eu fiz tal coisa que foi tão terrível que eu mereço morrer. Eu mereço morrer. É uma forma de espiar da sua culpa, espiar o seu pecado. Então ele acha que ele se matando, então ele acha que é o ponto assim de castigo maior para ele por conta de algo que ele fez, né? É como se fosse uma autoexpiação para poder pagar um erro. Então tem pessoas que têm essa tendência suicida, acha que não merece viver, que não é digno de viver, que não merece viver e que tem que morrer por conta de algo. É o sentimento de culpa. Então nós temos que tomar cuidado para quando a gente for ajudar essas pessoas, ao invés da gente ajudar, a gente fazer com que ela se sinta mais culpada ainda. Tem outras razões também. Paixão. Gente, o que tem de pessoas que se matam por causa da maldita paixão, gente. Paixão não é coisa de Deus, não. O que vem da parte de Deus é amor. Eu sempre falo, gente, paixão é coisa do maligno, porque a paixão, com a mesma força que ela vem, ela vai embora. É até questão de tempo. Então, a pessoa é prisioneira, no caso da paixão, a pessoa é prisioneira de um sentimento doentio. E por não aceitar o fim do relacionamento, desiste também de viver. É aquela pessoa que acha que só existe ela e a outra. Se encerrou o relacionamento, cortou o vínculo entre ela e a outra pessoa, pronto, o resto do mundo, os bilhões de gente que tem ao redor não faz o menor sentido para ela. É uma pessoa que tem um sentimento doentio. Então, paixão não é coisa de Deus, é coisa diabólica. Então, ore para que Deus arranque esse tipo de sentimento. A Bíblia diz que Deus tem o coração do rei nas suas mãos. O que ele quer dizer com isso? Os sentimentos, até os nossos sentimentos, é regido por Deus. Quando a gente pede intervenção de Deus nos nossos sentimentos, Deus ele age porque ele tem domínio também sobre os nossos sentimentos. Ele pode intervir nos nossos sentimentos. O outro ponto que faz também as pessoas se matarem é o dinheiro. Sim. Meu filho, gente. Meu filho aqui perguntando se eu quero pastel. Ai, meu Deus. Então, o dinheiro também é um dos motivos de muitas pessoas se jogarem e se matarem de cima de prédio, de ponte, e se enforcar. Muitas pessoas desesperam-se ao cair na pobreza, na perda rápida dos bens. Tem pessoas que são ricas, não estão, ou até mesmo que já foi pobre um dia, enricou, de repente começa a perder tudo, não quer lidar mais com a pobreza e se mata. É tipo aquela pessoa que ama a liberdade, mas ama aprontar também e entra no mundo do crime. Aí o que acontece? Quando chega a hora de ser preso, ele prefere morrer do que perder a liberdade dele. Puxa, não tinha como se precaver? Porque para poder viver em liberdade é só não transgredir a lei. E aí já vi muitas pessoas se matarem por não querer se entregar à polícia. E acaba se matando. Então, essa causa do dinheiro leva muitas pessoas ao suicídio. O dinheiro não é tudo na vida da gente, não. E a vida da gente, na questão financeira, a gente pode recomeçar quantas vezes for preciso. Nosso Deus, ele é poderoso para poder
A Bíblia diz que ele abate, mas ele exalta também. Também tem a questão da doença psíquica, né? Problemas psiquiátricos que precisam ser tratados. Deixa eu ver aqui, gente, que eu acabei pulando aqui. Então, as doenças psíquicas, elas são reais, elas são complexas, né? Enganam-se aqueles que tratam como se fosse apenas atuação maligna. Não, existe distúrbio, sim, na parte neurológica da pessoa, na parte psicológica da pessoa, e que precisa ser tratada, no emocional, no psicológico, né? E às vezes até neurológico também. Então precisa ser levado muito a sério. Ninguém está isento de passar por esses problemas. E aí nós vamos ver também o pano de fundo do suicídio. Nós vamos entrar pela Bíblia aqui para poder a gente já concluir esse estudo, que eu não quero deixar para terminar semana que vem, não. Quando Deus não reina e governa a vida da pessoa, quem está fazendo isso é o diabo. Isso aqui é muito sério. Porque quando eu não aceito, eu não tenho como eu dizer meias verdades para vocês, fazer, sabe, rodeios para poder chegar ao ponto que eu quero com vocês, porque meia verdade para vocês pode ser meia verdade, mas para Deus é uma mentira completa. Então, quando eu não vivo de acordo com a vontade de Deus, automaticamente eu abro brecha para o diabo atuar na minha vida, né? Então, por isso que a vida com Deus não funciona em cima do muro, meios termos, né? Então nós precisamos entender que quando Deus não reina, o que é reinar? É governar. Quando Deus não tem o governo da nossa vida, né? Quando nós queremos distância de um relacionamento com Deus, então automaticamente eu estou abrindo legalidade para o diabo atuar na minha vida. Então não podemos ignorar, subestimar, né, as obras malignas na vida das pessoas. O diabo se apropria da mente vazia para poder destruir as pessoas. O suicídio é um gesto de autodestruição e a realização do desejo de dar fim à própria vida. Foi isso que eu disse até agora. Quando a pessoa está passando por uma dor emocional insuportável, ela pensa que a única solução é o suicídio. E é por isso que nós precisamos dar assistência. Nós temos exemplo de pessoas na Bíblia que teve vontade de morrer. Jó foi uma delas, né? Há relatos na Bíblia, né, dessas pessoas que passou por crise emocional e pediu para Deus para poder morrer. Jó, depois de ter uma amarga crise financeira, perder tudo, ele pediu para perecer o dia em que ele nasceu. Ou seja, ele estava desejando a morte, ele desejou não ter existido. Eu vou até ler aqui rapidinho, Jó 6, 8 e 9. Jó 6, 8 e 9. Vamos ver aqui, rapidinho, para ver qual foi a fala de Jó. Isso é coisa do ser humano? A gente passa por essas dificuldades? Passa. Mas sabendo, em nenhum momento, desejar a morte é uma coisa e se matar é outra, como eu disse a semana passada. Então, o 8 e o 9 do capítulo 6 de Jó, ele diz assim, ó, quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me desse, concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Ele desejou que Deus matasse ele. Até eu já desejei, gente. Já falei tantas vezes em live, já falei ministrando a palavra. Quando Deus aperta muito o processo na vida da gente, a gente fala, meu Deus, por que o Senhor não me mata logo? Foi o que Jó disse. Quando o processo aumentou muito, ele pediu a morte. Ele falou, por que Deus não me mata logo? Por que Deus não acaba logo com esse sofrimento? Porque se Deus tem um domínio. Se Deus fizesse aquilo que eu anelo, o que ele estava anelando naquele momento? Morrer. Ele tinha... Gente, Jó perdeu de uma cacetada só, foi 10 filhos, 10 caixões, se fosse hoje, 10 caixões ele sepultou dos filhos dele. Perdeu todos os animais. Tudo que ele tinha financeiramente, ele ficou só a lona. E depois ainda perde os 10 filhos, né? Então, a prova na vida de Jó não foi brincadeira, não. Foi coisa séria.
Outro que passou também, que eu falei a semana passada, não vou tocar muito nisso, porque falei na primeira parte desse estudo da semana passada, que foi o profeta Elias, né? Ele desejou a morte. Quando ele desafiou lá os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá, ou de Azer, ele esperava que Israel fosse tomar uma posição espiritual diante de Deus. O povo de Israel, ó, não tomou posição nenhuma. Ele matou aqueles profetas tudo, mas quando foi em seguida, bastou a rainha, uma mulher sozinha, um homem que matou 850 profetas, de repente se vê ameaçado por uma mulher e ele corre, foge da presença dessa mulher para não morrer, e lá na frente ele pede para Deus a morte. Aí eu te pergunto, se ele tivesse vontade de morrer, ele tinha fugido de Jezabel? Ele não teria ficado lá para Jezabel matar? Então, veja a situação que um ser humano, a fragilidade que o ser humano tem. Num dia estava matando 850 profetas, né? Desafiou lá no Monte Carmelo e matou 850 profetas. E aí, em seguida, é ameaçado por uma mulher. Ele corre de uma mulher sozinha e depois pede a morte para Deus. Então, isso faz parte das limitações do ser humano. Só que a gente não pode deixar que essas limitações nos levem ao fundo do poço, ao ponto da gente tirar a nossa própria vida, né? O profeta Jonas também, você já conhece a mensagem do profeta Jonas, que o que aconteceu com Jonas? Deus manda ele para uma cidade, profetizar para aquela cidade que dentro de 40 dias ela seria destruída. E aí o que acontece? Ele pega e toma um rumo diferente, acontece tudo que aconteceu que vocês viram. Quem não leu ainda essa história, pode ler lá no livro de Jonas na Bíblia, tem na Bíblia Católica, em qualquer Bíblia tem a história de Jonas. E não é extensa não, são poucos capítulos. E nós vimos que ele fugiu da presença do Senhor, resumindo, ele não queria ir pregar para aquele povo, sabe por quê? Porque aquele povo era acostumado a matar profeta. Eles eram acostumados vamos dizer assim, judiar do povo de Deus. E aí por isso Jonas não queria ir para lá pregar para aquele povo. Ele queria mesmo era que aquele povo fosse destruído, né? Então, Jonas era um profeta que ainda precisava ser convertido, porque ele não era convertido totalmente. E aí, depois que acontece tudo aquilo, que ele é lançado no mar, que o peixe engole, que vomita ele lá na praia onde ele deveria ter ido, quando Deus mandou, aí ele levanta e prega, aquele povo todinho se converte, aí ele fica desgostoso da vida. E ele fala o que para Deus? Lá no capítulo 4, versículo 3, depois você lê. Ele fala, peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Gente, pode uma coisa dessa? Um profeta virado no giraia desse jeito, angustiado desse jeito, porque Deus não matou o povo que judiava do povo dele, né? Deus quer que a gente ame as pessoas com o amor de Deus. Deus não quer que a gente ame as pessoas de maneira superficial. E Jonas, a gente vê que ele não tinha amor por esse povo, que na verdade ele queria que esse povo não se convertesse, que esse povo não jejuasse como eles jejuaram, para que Deus não perdoasse os pecados deles. Mas eles entraram pelo caminho, obedeceu a mensagem profética que ele levou, e Deus foi e deu livramento para toda aquela nação, né? Aí ele fica desgostoso e pede para morrer. Só Jesus na causa, né? O ser humano é problemático. É só Deus para ter misericórdia. Nós temos alguns casos de suicídio na Bíblia também. Eu vou citar 4 para vocês, que foi o caso de Saul, o rei Saul, ele desobedeceu às ordens de Deus, né, sem demonstrar arrependimento. E aí quando ele foi encurralado por um exército, o exército dos filisteus, ele se jogou contra a sua própria espada e se matou. Ele não quis dar os gostos do exército filisteu, do exército adversário matá-lo. Então ele se jogou, ele se suicidou, ele se jogou por cima da espada e ele mesmo se matou, né? E aí vem Aitofel também, que esse Aitofel foi um homem que ele traiu Davi, o rei Davi. O seu caráter traidor o levou ao desespero e ele se enforcou. Ele tramou contra a vida de Davi. E aí quando ele viu que não conseguiu matar Davi, que deu tudo errado os planos dele, aí ele correu desesperado e chegou lá em certo lugar, ele pegou e se enforcou, né?
Ele se chama Aitofel. E está registrado em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Teve Zinri também, que ele promoveu um golpe para chegar ao poder e depois foi abandonado. Ou seja, ele matou um rei para poder ocupar o lugar desse rei. E aí a Bíblia diz que ele promoveu a morte do rei Elá, né? Que era um rei que antecedeu ele. E engraçado que ele só reinou 7 dias. Esse rei aqui, esse Zinri. Ele planejou a morte, promoveu, matou o rei Elá com a intenção de assumir o seu lugar. Quando ele se viu cercado por Israel, sabe o que ele fez? Ele entrou na casa do rei e colocou fogo na casa com ele dentro. Ele promoveu o seu próprio suicídio. E por último nós temos Judas, que Judas traiu Jesus, depois você já sabe que ele se retirou, foi lá e se enforcou. Está em Mateus 27, do 3 ao 5. E essa passagem desse Zinri, esse homem que promoveu o golpe e matou o rei Elá, está no livro de 1 Reis, capítulo 16 e versículo 18. Né? E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Vem a pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber. As pessoas perguntam, pastora, a pessoa que se mata, ela é salva? E aí eu falo para você o seguinte, a salvação, ela pertence somente a Deus. Ela é intransferível, né? É algo automático. E que pertence somente a Ele. Não cabe a nós julgarmos se a pessoa que se suicidou foi para o céu ou não. Porque a Bíblia diz, isso foi Jesus que disse, né? Lá em Marcos 3,29, até anotei aqui para não esquecer. 3,29, Jesus disse assim, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será réu do eterno juízo. É o único pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas os outros pecados têm perdão. Então, se tem perdão, cabe a Deus perdoar ou não. Não é a pastora Luciete que deve dizer se Deus deve perdoar ou se Deus não deve perdoar. Porque aquele que se mata ou aquele que mata tem o mesmo peso. Pecado é pecado, transgressão é transgressão. Então a pessoa que fofoca transgride do mesmo jeito da pessoa que mata, da pessoa que se suicida, da pessoa que levanta calúnia, da pessoa que rouba, da pessoa que assalta. É transgressão, gente. Agora as consequências é diferente. A consequência da pessoa que é fofoqueira é diferente da consequência daquele que assalta a mão armada. A consequência daquele que assalta a mão armada é diferente daquele que mata, né? Mas transgressão é transgressão. Que a Bíblia é contra o suicídio, isso é, né? Porque é a quebra de um dos principais mandamentos. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos que, se eu não amo o meu próximo, eu mato ele. E se eu me mato, é porque eu não amo a mim mesmo. E eu tenho que amar o meu próximo como amo a mim mesma. Então, quando a gente mata ou tira a nossa própria vida, nós estamos ferindo um dos mandamentos, que é não matarás, que está lá em Êxodo 20, versículo 13, né? Então, nós precisamos entender, né, que Deus ele é dono do perdão, cabe a Ele perdoar ou não, que a gente já fica assim, a gente está mais preocupado em saber que quem se suicidou vai para o céu se não vai, do que precaver o suicídio no meio da nossa família. Às vezes a gente está vendo a pessoa com problema, será que se ele se matar ele vai ter salvação? Não deixe ele se matar, pelo amor de Jesus Cristo, ao invés de você estar pensando na salvação ou na condenação eterna deles, se prepara para não deixar ele passar por isso, né? Então nós temos que tomar o máximo de cuidado para a gente não sentar no banco como juiz e julgar
Porque a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os demais têm. Então, se Deus quer perdoar, quem sou eu para dizer que não foi para o céu? E eu não tenho como dizer para você se quem morreu, quem se matou, foi para o céu ou não foi. Isso pertence a Deus, né? Isso pertence a Deus, não pertence a mim. Às vezes a pessoa até procurou a sua morte, né? Tá ali colocando um fim, como eu falei para vocês, quem tá querendo se matar, quem tá querendo provocar o suicídio, não tá querendo morrer, ele tá querendo colocar um fim na dor dele, meu Deus do céu. E será que Deus não entende isso? Aí é com ele, né? Mas nós vimos que quando nós estamos promovendo o suicídio, nós estamos ferindo um dos mandamentos do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado. Pecado é pecado. Não tem essa da gente contar meias verdades para você. Então transgressão é transgressão. E para todo tipo de transgressão há punição. É isso que a gente vê ao redor da gente, que para toda transgressão de lei existe uma punição. Para toda transgressão de um artigo da Constituinte existe uma punição. Para toda transgressão diante de Deus existe punição também. Agora, se essa punição é levar para o inferno, isso daí é com ele, com a pessoa e com Deus. Não cabe a pastora Lucieta dizer se vai ou se não vai. Nenhum de nós devemos dizer, né? Então, o suicídio é um gesto de incredulidade. O pastor Hernandes Dias Lopes, eu peguei essa frase dele, ele diz que a pessoa que se suicida, ela é incrédula, porque ela já não está acreditando mais que existe um Deus que pode vir ao encontro dela e resolver o problema dela, sanar o problema dela. Então o suicídio é um ato, é um gesto de incredulidade. É pesado, mas é verdade. O suicida deixa de crer que Deus pode vir em seu socorro, né? Em qualquer situação, em qualquer momento, de repente Deus quer resolver, e por conta da incredulidade ele acaba colocando fim na sua própria vida, porque acha que Deus não vai resolver mais o seu problema, como eu antecipei aqui no começo desse estudo. E eu já vou finalizar, né? Já vou finalizar esse estudo dizendo o seguinte, que por mais duro que tenha sido os golpes sofridos na vida, precisamos continuar a caminhada. Até mesmo quando alguém da nossa família praticou tal ato, nós precisamos de continuar a nossa vida. Porque tem pessoas que só porque viu alguém da família se matar, aí fica dando lugar para o Satanás e fica aquela maldição no meio da família. O avô morreu se matando, o pai se matou e agora tem um irmão que se matou e o outro está querendo se matar. Já vi muitos casos desse. Então nós temos que entender, né, que se alguém se matou, a vida continua e nós temos que fazer de tudo para não entrar pelo mesmo caminho e até usar, sabe, aquela experiência para poder levantar outras vidas, para poder fortificar outras vidas. Devemos prosseguir também por causa de Deus. Não existe nenhuma situação da vida que possa superar a capacidade de Deus de nos restaurar. Deus é maior do que a nossa dor. É isso que a gente tem que colocar em mente. Devemos prosseguir também, por quê? Por causa da nossa família, nós temos familiares. Nós não temos o direito de desistir da vida por causa de ente querido que se foi. Tem pessoas que querem se matar porque alguém da família morreu. Eu não aguento viver sem minha mãe, então eu vou me matar. Não aguento viver sem meu pai. A gente só não consegue. Eu cheguei a uma altura da minha vida que eu entendi que a gente só não consegue viver sem Deus. Mas sem o restante das pessoas, a gente sobrevive. Gente, eu consegui sobreviver sem minha mãe, consegui sobreviver sem meu pai, consegui sobreviver sem meu irmão, e eu tenho certeza que o dia que, se Deus um dia quiser levar um dos meus filhos ou alguém da minha família, eu vou conseguir sobreviver também. Agora, sem Deus é que eu não consigo. Ser humano nenhum consegue viver sem a presença de Deus, porque daí dá nisso, dá no suicídio. Quando falta a presença de Deus na vida da gente, a gente quer morrer. Então nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos entender que não temos o direito de tirar, de desistir, de tirar a nossa vida, de desistir da vida porque alguém se foi, né? E nós precisamos estar sempre pleno da presença de Deus, que é o que vai nos encorajar a continuar
firme e forte, dando auxílio para quem ficou. O que entendemos sobre o assunto, né, ainda sobre a questão de ir para o céu ou não, é que nenhuma pessoa ou igreja tem competência de assentar-se no trono do juízo e determinar. Isso daqui foi eu que escrevi para poder estar encerrando essa aula. Nós temos que aprender como cristão que nenhum de nós temos competência, nem no individual e nem no coletivo como igreja, para poder se assentar no trono do juiz e determinar o destino eterno de uma pessoa. Somente Deus tem essa autoridade e é intransferível, né? Então nós temos que orar por pessoas que estão nessa situação, mas pode ver, oração é orar e agir. Então, se nós estamos no meio de uma família que tem pessoas depressivas, que da depressão para o suicídio é um pulo sozinho, rapidinho. Então, nós precisamos ficar atentos a essa pessoa, interceder por ela, jejuar por ela, para Deus quebrar as cadeias. Se o caso for psicológico, for psiquiátrico, procura um especialista e ajuda. Né? Se for momentâneo, você perceber que é por conta de processos e que é momentâneo, então procura ajuda para um especialista. Procura essa ajuda aí que eu falei para vocês, né? Se tiver vergonha de procurar outras pessoas, então liga no 141, não precisa se identificar. E se você se identificar, se eu me identificar, essas pessoas são preparadas para poder manter sigilo. Então ela vai te orientar o que é que você deve fazer mediante o seu problema que você desabafar. E com certeza Deus vai dar vitória para você e para mim, se Deus o livre um dia eu precisar de passar por esse tipo de situação. Então, eu finalizo com um conselho: mais amor e menos julgamento. Então, no momento de tamanha dor e aflição dos familiares e irmãos, é necessária a manifestação de muito mais amor do que julgamento. É com essa palavra que eu encerro. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e vamos orar nesse momento por vidas que porventura possa estar passando por esse tipo de situação. Glória a Deus. Vamos então orar e agradecer a Deus por esses momentos que tivemos aqui e que o Senhor fale melhor em cada coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer por esses momentos que tivemos aqui tratando da conclusão desse estudo, Senhor. O drama do suicídio, como que nós podemos fazer para poder ajudar os nossos irmãos, para não passar por esse tipo de situação no meio da família, Senhor, ou no meio dos amigos, de pessoas próximas. Meu Deus querido e amado, levanta pessoas, capacita pessoas para ter essa sensibilidade, Senhor, de entender quando uma pessoa não está bem e estender as mãos e ajudar. Que nós possamos, Deus, sair do nosso mundo egoísta, de pensar somente no nosso umbigo, de pensar só em nos dar bem, em conquistar, Deus, porque tudo um dia vai ficar aqui na terra e nós não vamos levar nada dessa vida. Então, que nós possamos deixar um legado nessa terra, Deus, que é de ajudar as pessoas, de ajudar o nosso próximo enquanto estivermos aqui. Se Deus nos trouxe até aqui é porque Ele tem propósito, é porque Ele tem uma missão a cumprir por meio das nossas vidas. E que se for por meio dessa área, que nós possamos dizer, eis-nos aqui, e que o Teu Santo Espírito venha nos ajudar a ajudar outras vidas, Senhor. Pai, muito obrigada pela Tua presença, obrigado pela vida de cada um que passou por aqui, que está aqui e que irão visualizar, meu Deus. Que o Senhor fale da melhor forma em cada coração, em nome de Jesus. Amém.